vamos dar uma geral na função typebot, tá? Então, vou passar aqui funções por funções com vocês, dando um overview geral dentro do typebot. Para ativar o typebot é muito simples, basta você vir aqui configurações do SuperAdmin, vai vir aqui em Accounts, vai escolher o Accounts e vai selecionar essa opção aqui, typebot, beleza? Então, vamos aqui para a nossa telinha. Então, eu preciso criar o fluxo primeiramente, né? Eu posso importar um flow já pronto, como eu posso também começar do zero. Então, vamos começar um aqui do zero. Eu vou passar aqui um overview mais ou menos de cada função. Então, vamos lá. A primeira função aqui é a função texto, né? Onde vai iniciar tudo. É um dos nodes mais utilizados, né, para iniciar todo o processo. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar olá, tudo bem, né? Então, quando o cliente iniciar comigo, ele vai receber uma mensagem do bot escrito olá, tudo bem, né? Essa imagem aqui, a gente pode subir uma imagem enviando essa imagem para o cliente, tá? Então, eu vou subir uma imagem aqui dentro do meu Google Drive. Vou pegar aqui uma imagem. Então, nós já temos aqui uma imagem também, né? Eu posso subir um vídeo, eu posso incorporar um vídeo, né? Eu posso colocar um vídeo através de um link, né? Por exemplo, do YouTube, se eu quiser pegar um link, eu posso colocar aqui. Eu posso incorporar um áudio, beleza? Então, eu posso subir aqui um áudio carregado, ou posso incorporar um áudio dentro do sistema. Vamos deixar assim. Vamos aqui para os inputs, né? Então, esses inputs, o que eles fazem, tá? Eles coletam informações. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e colocar mais um texto aqui, né? Olá, tudo bem? Manda a imagem, digite seu CPF, né? Então, a pessoa vai digitar o CPF e ele vai coletar esse CPF. Então, eu vou colocar aqui CPF como variável. Eu sempre preciso adicionar uma variável para mim coletar a informação, beleza? Então, esse aqui, ó, só vou colocar para vocês entenderem o resultado do processo, tá? Então, eu vou colocar aqui tag CPF, tag. Então, ele me gerou a tag de cima, né? Então, todo o resultado que passar aqui em cima, ele vai gerar aqui embaixo. Vamos testar? Então, eu vou colocar aqui em publicar. Vou voltar aqui, acessar o fluxo, vou visualizar. Deixa eu puxar o fluxo aqui para o lado para vocês entenderem, ó, que ele vai acompanhando o quadrado, tá vendo? Ó? Então, eu vou colocando aqui 3, 4, 4, coloquei aqui e ele me retornou o resultado, tá vendo? Então, eu consigo fazer essas coletas, né? Como um CPF, eu consigo coletar um texto, eu consigo coletar um número específico, consigo coletar o e-mail do cliente, caso o cliente queira, a gente precise coletar o e-mail do cliente, consegue colocar aqui uma URL de website para ele, né? Coletando aqui uma URL de website, consegue coletar uma data, telefone. Aqui você consegue gerar funções como menus, né? Então vamos limpar aqui o processo para a gente começar de novo. Então, ó, vou vir aqui com o texto e a gente vai seguir um menu aqui agora. Então, vou colocar assim: escolha uma das opções abaixo. Para mim colocar as opções para os clientes, eu preciso vir aqui, ó. Vou pegar esse botão aqui e vou colocar assim: suporte. Suporte. Para mim adicionar o segundo menu, basta vir aqui, ó, no sinalzinho de mais e vou colocar o segundo menu. Então, vou colocar aqui financeiro.
Se eu quiser mais um menu, também só colocar aqui. E assim eu vou criando os menus, né? Então eu posso criar submenus também. Então eu posso vir aqui em texto, por exemplo, conectar o suporte, por exemplo, e colocar assim: para seguir com seu suporte, digite seu e-mail de compra. Aí eu posso fazer o quê? Posso vir aqui, puxar o coleta de e-mail. Então ele vai coletar o e-mail, digite seu e-mail, né? Vou colocar assim, digite seu e-mail. E aqui eu vou colocar a variável e-mail, né? Então eu vou colocar um textinho aqui mais para frente, assim, colocando esse é seu e-mail, e ele vai coletar as informações. Então vamos testar? Então ele deu menus, eu vou escolher a opção suporte, ele vai pedir para coletar o e-mail, eu vou colocar um e-mail aqui, e ele vai me retornar o resultado do e-mail, né? Então ele coletou aqui para seguir com o suporte da compra, e-mail de compra, né? Então eu coletei aqui o e-mail e ele me trouxe a informação. É que eu não coloquei aqui tag e-mail, tag. Agora sim ele vai coletar aqui as informações corretamente. Então vamos reiniciar de novo, suporte. Vamos colocar aqui um e-mail para ele nos retornar o resultado do e-mail. E aqui ele vai colocar esse seu e-mail, né, fazendo uma pergunta. Aí aqui eu posso seguir, por exemplo, com menus, né? Então eu venho aqui, puxo o botão e coloco a opção para o cliente colocar sim ou não. Então eu venho aqui, sinalzinho de mais, não, né? Então se eu publicar aqui novamente e reiniciar, eu vou escolher a opção, vou colocar o e-mail para ele e ele vai me dar um menu. Eu vou colocar sim. Se eu tivesse um menu aqui seguindo, ele ia me responder, né? Aqui temos os inputs também para capturar uma imagem, por exemplo, né? O input de imagem ele não coleta, né, a informação através do WhatsApp, somente pelo site, tá? Você tem aqui a opção de inserir um pagamento, né, para ele. Tem essa opção aqui como pagamento que é padrão do próprio Typebot. Você tem a opção aqui de colocar uma avaliação para o cliente fazer do seu sistema. Fazer um upload de arquivo, lembrando que o upload de arquivo e o upload de imagem só funciona com a versão Typebot, não funciona no WhatsApp, beleza? E aqui você tem a função variáveis, né? Então, por exemplo, você pode colocar uma variáveis antes, né, que ele vai fazer coletas, né? Então você coloca aqui, por exemplo, tag, colocar inbox underline ID. Então, essa informação vai puxar o inbox do ID. Então, se eu vim aqui em resultados, vai ter o inbox ID. Ele vai trazer a informação desta linha para mim. Então, eu consigo fazer várias coletas aqui de informações interessantes para a função dentro da plataforma, tá? Então, vamos seguir aqui com as próximas informações, que seria condições, né? Então, aqui, por exemplo, eu consigo colocar condições. O que seria uma condição? Seria uma resposta do cliente, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, se for igual a sim, né? Eu vou colocar aqui, se a variável e-mail for igual, vou colocar aqui igual,
o e-mail X, por exemplo, ele vai passar por cima. Se não for igual a esse e-mail, se não for igual, ele passa por baixo, né? E assim eu vou seguindo um fluxo, beleza? Vamos para a próxima função. Redirecionar, tá? Que eu consigo redirecionar o cliente para uma URL externa, por exemplo, tá? Isso é usado muito em Deliver, né? O pessoal prefere fazer com que o cliente passe por um fluxo visual do que um fluxo pelo WhatsApp, né? Próxima função, script. Aqui você consegue fazer alguns códigos scripts, tá? É uma função que a gente não recomenda usar porque ele gasta muito recurso da máquina. Em algum momento o seu bot pode morrer, né? Então é uma função que a gente não indica fazer muito, tá? Essa aqui é uma função que você consegue puxar para um outro bot, né? Por exemplo, você tem esse fluxo aqui, você quer que o cliente continue no segundo fluxo. Então você pode usar essa função aqui e ele vai chamar um segundo fluxo. Você tem o tempo de espera, né? Então, por exemplo, se eu quisesse que entre essa mensagem e essa ele tivesse um tempo de mensagem, poderia colocar aqui 10 segundos. Então, ele ia mandar essa mensagem, ia coletar o e-mail, aguardar 10 segundos e continuaria o sistema, né? Isso é muito indicado, principalmente para fazer coletas de algum tipo de informação, né? Então, próxima função. Vamos aqui para a função pular. Essa função pular, ela é muito bacana e muito utilizada pelo processo aqui, tá? Então, imagina que quando o cliente digitasse assim, acabasse o fluxo, né? E eu quisesse que ele voltasse para o menu inicial. Então, eu venho aqui, vejo o ID aqui e coloco o ID inicial. Aí eu posso colocar que ele inicie no bloco 1 ou no bloco 2. Posso mandar só o bloco 2 ou o bloco 1. Então, essa aqui é uma função muito usada, o jump, né, que a gente chama. Próxima função seria o teste de ABCD, né? Um teste que você consegue fazer com o cliente de validação de algum tipo de informação, né? E você vai fazer ali tipo uma enquete, mais ou menos, né? Essas funções aqui, elas são exclusivas da nossa empresa, tá? Ela não tem no Typebot original. Então, o que você consegue fazer com elas? Você consegue vir aqui numa seção, remover a seção do Typebot, né? E finalizar o bot e continuar o atendimento pelo cliente. Você consegue trocar os agentes, por exemplo, se determinado fluxo, imagine que quando o cliente digitar assim, eu quero que a mensagem seja assinalada para o Marcelo. O Marcelo vai começar a fazer o atendimento. Eu também consigo fazer isso com equipe, por exemplo. Então, eu consigo vir aqui em equipes, colocar o fluxo. Eu consigo fazer isso com um marcador, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um marcador, eu consigo adicionar uma label a esse cliente, né? Então, eu adiciono aqui uma label. Lembrando, essas funções, elas sempre devem ser usadas desta forma, tá? Separadamente, e não assim. Assim tá errado. O correto é sempre assim, separadas, beleza? Você consegue trocar aqui o status da conversa, né? Por padrão, a mensagem já inicia como pendente. Aí imagina que acabou o fluxo, eu quero que vá para abertas, para os atendentes fazerem o atendimento. Então eu coloco aqui como aberta. O finalizar sessão, eles tem que ser sempre o último, tá? Então você tem que fazer todos os processos que você deseja fazer para remover a sessão, porque ele é o que vai matar o bot. Se você colocar esse remover sessão aqui, por exemplo, ele vai remover a sessão e não vai fazer essas outras 3 ações, né? Então é interessante que você faça sempre corretamente. Então, deixa eu conectar aqui corretamente. Então, essas são as funções corretas. Você consegue também adicionar um marcador de contato, né? Que você tem um marcador de vendas e você tem um marcador de contatos. Aqui embaixo nós temos algumas funções do Typebot, né? Como o Google Sheets, você consegue enviar informações para a planilha, ele retorna também.
Tem o Analytics, tem o HTTP Request, né? Você consegue fazer aqui uma consulta de HTTP Request externa. Por exemplo, a gente utiliza isso aqui muito para fazer uma consulta de CPF, por exemplo. Coloca aqui uma URL e você coloca as demais informações aqui. Uma consulta de CPF, você pode fazer uma consulta no seu CRM, você pode fazer diversas consultas aqui através desse Node HTTPS. Você tem aqui o e-mail, você consegue fazer, por exemplo, um disparo para o e-mail. Eu coletei todas as informações e preciso enviar isso para o e-mail do cliente. É muito simples, só adicionar o SMTP aqui e ele vai funcionar corretamente, tá? Tem o Pixels aqui da Meta, que você consegue colocar aqui também. E tem outras diversas ferramentas aqui que o pessoal utiliza muito, como o OpenAI, né? A OpenAI nossa já tem a função de assistente, então você consegue fazer com que o seu fluxo funcione com o assistente da OpenAI. Tem aqui mais o Cal é muito bacana também, é um agendador faz uma agenda, né, sua, sobre um agendamento, por exemplo, vamos imaginar que um cara quer marcar comigo uma instalação, né? Então ele vai passar pelo Cal, vai fazer todo o processo e no final ele vai integrar o horário e agenda do cliente dentro desse Cal. É muito bacana essa função também. Temos aqui também a função do DeFi, né, onde o pessoal usa muito aqui como inteligência artificial também. Everlast, é muito legal essa função. Você, por exemplo, pode pegar um texto, né, conectar esse texto aqui, por exemplo, em cima, aqui embaixo. Então, deixa eu apagar aqui. Eu vou conectar esse cara aqui. Aí, imagine que eu tenho as credenciais aqui. Eu vou clicar no botão e esse texto ele vai criar um áudio personalizado com diversos formatos de voz. Né? É muito bacana essa funçãozinha, né? Temos aqui... esse aqui é inteligência artificial também, que eu lembro. Esse aqui também é inteligência artificial. Tem bastante inteligência artificial aqui na ferramenta Typebot, né? Ela está trabalhando com uma tecnologia muito top para bots, né? Então tem que trabalhar com muitas inteligências artificiais dentro do sistema, né? Então aqui passamos aqui um resumo mais ou menos dos nodes, né? E agora vamos para os temas. Dentro dos temas, você tem uma visão geral aqui dos temas do sistema. Então você pode criar aqui alguns templates, você pode subir um template, né? Pode escolher aqui os temas, ó. Se você colocar aqui temas diferentes, você também consegue fazer um upload de tema, né? Você tem diversas funções aqui que você pode personalizar o sistema, inclusive o avatar do próprio sistema, né? O avatarzinho aqui você consegue fazer um upload também, mudando esse avatar. Você consegue colocar um avatar bacaninha ali também. Consegue mudar algumas coisas aqui de CSS também. Em configurações, é o mesmo processo. Nós temos aqui diversas coisas que você consegue personalizar, né? Até como o uso da digitação, quantos tempos de atraso da digitação, quantos milissegundos, segurança da própria URL, se o cliente vai acessar apenas aquela URL, você consegue fazer aqui o ícone, né, que eu falei para vocês, que vocês conseguem trocar, consegue colocar títulos, consegue colocar diversas coisas para acrescentar ali. Você consegue aqui também compartilhar esses processos externos com essas ferramentas, né? O pessoal usa muito aqui, principalmente com o Frame, né? A galera usa bastantão aqui. Resultados, a gente tem as informações. Isso aqui é tudo como uma variável, tá, pessoal? Então, por exemplo, se você pegar isso aqui, essa informação, vir aqui em fluxos e colocar aqui para ele coletar esse tipo de informação, beleza? E aqui você dá o resultado para ele, ele vai coletar o resultado da função esperada aqui em cima. Esses resultados, eles aparecem quando você utiliza o WhatsApp, beleza? Então aqui você vai ter, por exemplo, o inbox da sua plataforma, você vai ter o account, você vai ter diversas outras funções que com o tempo você consegue fazer personalizações de retorno de mensagens, né? Você consegue aqui publicar o seu fluxo, você consegue restaurar uma versão publicada, fechar o ticket. Por exemplo, você quer que esse fluxo não funcione nessa caixa de entrada. Você vem aqui,
e fecha ele. Se você quiser voltar com ele, você volta normalmente. Como eu conecto o meu fluxo à minha caixa de entrada? É muito simples, tá? Sempre recomendo você colocar um nome aqui antes de publicar, beleza? Eu vou colocar aqui fluxo e vou publicar novamente. Ele já publicou automaticamente. Então, ó, eu vou vir aqui, pessoal. Se eu quiser usar esse fluxo dentro da minha caixa de WhatsApp, eu vou vir aqui em caixa de entrada, configurações, vou vir aqui em configurações do bot e vou selecionar o fluxo, né? Então, o fluxo, atualizei e ele já vai funcionar no WhatsApp. Então, se eu chamar lá no WhatsApp, ele vai me retornar todas as informações desse X fluxo. Bacana? Um detalhe aqui que você pode também usar, né? Às vezes você tem uma tela muito pequena, né? E essa tela está ficando muito encolhido, esse tipo de informações. E para criar o fluxo, você precisa de mais agilidade, né? Como é que vai funcionar esse processo? É só você colocar aqui, por exemplo, Builder e o nome da sua URL. Ele vai abrir externamente, beleza? Então você vai ter mais espaço de trabalho. Né? Aqui você tem um espaço muito pequeno, muito raro aqui para trabalhar, principalmente se você estiver trabalhando com um notebook, né? Então você trabalhar com ele externo, com uma tela mais ampla, é muito bacana também. É um truquezinho muito legal aí para dentro da ferramenta. Você consegue aqui, por exemplo, também destravar esse menu lateral para liberar mais espaço aqui para você poder trabalhar. Consegue arrastar as funções aqui, deixando bem simples eles aqui, né? Temos aqui a função de configuração do editor. Você consegue aqui trocar o idioma. Então, se você quiser colocar em inglês, consegue colocar em francês, consegue colocar em espanhol, italiano, diversos tipos de idioma. Consegue mudar aqui algumas funções do mouse, consegue aqui mudar o tema, colocando um tema claro, um tema escuro, um tema do sistema, né, um padronizado. Consegue aqui dar um zoom, consegue diminuir o zoom. Então esse foi um resumo geral aí, basicamente, do que o Typebot pode fazer para a sua empresa.